Olá, crianças do quarto ano, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos iniciar mais uma videoaula na disciplina de língua portuguesa. Hoje o nosso conteúdo é sobre ortografia, palavras com L e U. Hoje vamos tirar as dúvidas, como se escreve, palavras com L e U. A data de hoje, 17/8/2020. Vamos iniciar nossa aula falando sobre ortografia. Primeiro, eu vou iniciar dando uma dica para vocês. Ação. O que é ação? Alguém sabe aí me responder o que é ação? Ação é algo que a gente pode fazer ou é algo que já aconteceu, algo que você já fez. Então, quando for uma ação, a palavra ela vai ser com U. Presta bem atenção na dica. Quando for uma ação, for algo que você fez ou algo que já aconteceu, a palavra vai ser escrita com U. Quando não for uma ação, a palavra vai ser escrita com L. Por exemplo, beijou. Beijou é com U. Por que é com U? Porque é uma ação. Correu. Termina com U. Por que termina com U? Porque é uma ação. Papel. Papel termina com L. Porque o papel não foi algo que você fez. Não é uma ação que você fez. Anel termina com L. Porque não é uma ação. Não é algo que você fez. Toda regra, ela tem sua exceção, claro, né? E vocês podem usar uma outra dica, é o plural, quando você estiver na dúvida ainda. Por exemplo, mingau e chapéu termina com U, certo? Aí vocês podem me perguntar, mas a senhora não disse que a palavra que termina com U é ação? Só que mingau e chapéu não é uma ação, certo? Então, quando você ficar nessa dúvida, por exemplo, plural das palavras que termina com IS, significa que essa palavra é com L, tá? Quando você passar a palavra para o plural e o final dela for IS, significa que essa palavra é com L. Quando a palavra estiver no plural, que o final dela for S, quando você passar a palavra para o plural e o final dela for S, você já sabe que essa palavra ela termina com U, ou seja, ela vai ser escrita com U. Por exemplo, legal é com L, certo? Qual é o plural de legal? Legais. E S, ó. Então você já sabe, né? Por que essa palavra escreve com L? Porque terminou com IS, certo? Essas são as duas dicas que eu dei para vocês. Agora vamos adentrar no nosso conteúdo de hoje. As letras L e U, quando aparecem no final das palavras, ela possui o mesmo fonema, ou seja, o mesmo som. Uso da letra L. Usamos o L no final. Em geral, quando é substantivo ou adjetivo, é uma outra dica, tá? Então, quando eu devo usar o L? Quando ele for um substantivo ou um adjetivo, escrevemos com L. Palavras terminadas em L. Portanto, se são substantivos, são terminados em L. Prestando atenção aí, fiel, mel, fuzil, fel, mel, fuzil, barril, sol, girassol, quartel e pastel. Adjetivos.
hábil, fútil, sensível, agradável, responsável, juvenil, fiel e leal. Portanto, as palavras terminadas em L, elas podem ser substantivos ou adjetivos. Uso da letra U. Quando eu devo usar a letra U? Usamos o U no final. Nas palavras, lembro da dica, da primeira dica que eu dei para vocês? Nas palavras que indicam ações no passado, que são quem? Que são os verbos, ou seja, são os verbos que ocorreram no pretérito perfeito. Os verbos terminados na terceira pessoa do pretérito perfeito. Verbo indica ação. Então, quando for uma ação, vai ser escrito com a letra U. Cantou, pensou, curtiu, moveu, homenageou, morreu, fugiu, mentiu, dançou, amou, riu, sofreu, lutou, perdeu, partiu e nasceu. Vocês perceberam que essas palavras são todos verbos que indicam o quê? Indicam ações que já aconteceram. Cuidado! Quando o substantivo está no aumentativo, uma das possibilidades, para que você não erre, uma dessas possibilidades é a utilização do sufixo arel, fogaréu, mundaréu e etc. Certo, crianças? Então, vamos lá para nossas atividades. Nosso conteúdo, ele é bem pequeno no livro. Página 142. Na página 147, é uma produção de texto. Vocês vão fazer a leitura desse texto aí na página 147, mantenha-se informado com mais estas duas notícias. Nessa página 147, está falando sobre o gênero textual notícia. Vocês vão ler aí sobre o quadrinista americano Stan Lee, tá? E vocês vão observar aí. Na página 148, está assim. O que é notícia? Vocês lembram lá da nossa aula de redação sobre o gênero notícia? Notícia é um gênero textual cuja finalidade é o quê? Cuja finalidade é informar quem? O leitor a respeito de um acontecimento real que surge no meio social. O que a notícia faz? Ela conta fatos, traz o anúncio da novidade, né? Torna público um evento, é difundida pelos meios de quê? Pelos meios de comunicação. Quem são esses meios de comunicação? São o jornal, a revista, a televisão. Apresenta uma linguagem o quê? Essa linguagem da notícia, ela tem que ser clara e objetiva. Deve haver na notícia. Lembram lá? Relembrando, o que tem que haver na notícia? O título, o layout e as informações, como o que aconteceu ou vai acontecer, onde, como e qual é o agente da ação. Agora é a sua vez. Vocês vão elaborar uma notícia sobre um assunto, sobre qualquer assunto da sua escolha, sobre um assunto que considere de interesse na sociedade. Escreva abaixo, não se esqueça do título e do layout, certo? Isso vocês vão fazer na página 149, certo, crianças? Na página 148, tá? Na página 148 é o novo acordo ortográfico entra em vigor. Então, é só uma regrinha aí para que vocês entendam, né, como surgiu o novo acordo ortográfico, como é que ele entrou em vigor. Então, vocês vão fazer a leitura aí da página 148
para que vocês entendam, certo? Na página 143, onde começa a nossa atividade sobre a ortografia de palavras escritas com L e com U, na primeira questão, escreva o nome das figuras na cruzadinha, muito fácil. Número 2, complete as palavras com L ou com U, é só lembrar da regra. Quando for uma ação, a palavra se escreve com U, ou se ela for, verbos terminados na terceira pessoa. Quando não for uma ação, são palavras, quando for substantivo ou adjetivo, são palavras escritas com L. Na número 3, complete as frases com as palavras do quadro. Vocês têm um quadro aí, vocês vão completar. A questão número 4, complete as palavras do quadro em ordem alfabética. Então, vocês vão completar essa palavra aí em ordem alfabética. A quinta questão, encontre palavras com L e com U no caça-palavras, abaixo. A sexta questão, vocês vão numerar as figuras de acordo com a legenda, observando o nome de cada uma delas, palavra com L e palavra com U. A sétima questão, vocês vão criar frase com as seguintes palavras. Letra A, talvez vocês vão criar uma palavra, ou seja, uma frase com essa palavra talvez. Letra B, trouxe. Letra C, moldura. Letra D, ouvido. E letra E, flauta. A oitava questão, acrescente o L, olha bem aí. Acrescente o L após a primeira sílaba de cada palavra e descubra outras. Calça, quando você acrescentar o L, vai formar caça aí. Quando você acrescentar o L, vai formar calça. E assim vocês vão fazendo nas demais. Na nona questão, vocês vão desembaralhar as letras e vão observar quais foram as palavras que formaram. 10ª questão, vocês vão completar aí, com as palavras que estão entre parênteses, o que melhor se encaixa com a frase. E na letra A, vocês vão dar a opinião de vocês, a resposta é pessoal. Na letra B também, certo? A resposta também é pessoal. Vocês vão ler, por exemplo, na letra A, em sua opinião, que efeitos o uso da palavra inadequada poderia ter sobre o sentido das frases acima? Então, qual é a sua opinião sobre o efeito, ou seja, sobre o uso da palavra inadequada poderia ter sobre o sentido das frases acima? Aí você vai responder, certo, crianças? Por hoje é só. Fiquem com Deus. Um abraço bem apertado da tia e até a próxima aula.